Hoje você vai descobrir o que é fato e o que é construção na história de Napoleon Hill, o homem que ficou conhecido por prometer um caminho mental para a riqueza. A promessa é simples: separar o autor do mito e entender por que esse nome ainda vende. E sim, também vamos encarar as controvérsias sem romantismo. A expectativa popular é um velho sábio que recebeu um segredo sagrado de bilionários e entregou ao mundo como altruísmo. A realidade é mais afiada. Hill foi um escritor talentoso e um vendedor de autoridade num país que transformou sucesso em religião. Ele não só descreveu a ambição americana, ele aprendeu a empacotá-la. Pouca gente sabe que ele nasceu Oliver Napoleon Hill em 1883, numa região rural da Virgínia, bem longe do palco onde ele se colocaria depois. Esse detalhe parece pequeno, mas mostra um padrão. Hill sempre cuidou do enquadramento. Antes de ser mentor, ele foi alguém obcecado por parecer inevitável. Agora vem o núcleo do mistério. Ele dizia ter recebido de Andrew Carnegie uma missão para estudar homens bem-sucedidos e entrevistar grandes nomes. Só que, quando você procura provas públicas, aparecem lacunas e versões diferentes sobre essa proximidade. Ele era pesquisador sério, marqueteiro genial, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Um detalhe que costuma passar batido: Hill escreveu para uma época em que riqueza era promessa nacional e também culpa privada. Ele oferece uma saída emocional, um roteiro para acreditar de novo, e faz isso com linguagem de causa e efeito. Você lê e sente que existe um mapa, mesmo quando a realidade insiste em não colaborar. Se Hill fosse só mais um motivador, porque Think and Grow Rich atravessou crises, modas e gerações e continua sendo reeditado? E se ele fosse apenas um personagem, por que empresários e instituições aceitaram associar seus nomes ao dele em fases diferentes da carreira? Tem uma engrenagem aí que muita gente não vê. E sim, dá para admirar a habilidade e ao mesmo tempo manter a guarda alta, porque quando um autor vende transformação, ele também vende a si mesmo como prova. Aí a biografia vira parte do produto, e qualquer exagero vira combustível para a dúvida. Esse é o jogo: autoridade primeiro, verificação depois. No próximo bloco, a gente volta ao cenário onde tudo começou. Um jovem sem berço num país que premiava quem sabia contar a própria história. E você vai notar que o primeiro segredo de Hill não é pensamento positivo, é estratégia social, bem antes do dinheiro aparecer. É ali que o mito começa a ser fabricado no detalhe. No fim do século XIX, crescer nas montanhas da Virgínia significava trabalhar cedo, estudar quando dava e aceitar que o mundo não devia nada a você. Hill nasce nesse ambiente, nos Estados Unidos que industrializava rápido e criava novos ricos em ritmo de febre. A distância entre quem mandava e quem obedecia era um abismo. Adolescente, ele se aproxima do jornalismo local, um atalho clássico para encostar em gente importante sem ter capital. Escrever vira ferramenta. Com perguntas certas, você captura prestígio alheio e transforma em narrativa sua. Esse treino de observação e persuasão aparece depois, camuflado como filosofia. Nessa fase, ele começa a entender a lógica do prestígio. Você pode ser pobre, mas não pode parecer pequeno. A escrita vira roupa social. Ele aprende a falar como quem já pertence, a usar palavras de escritório, números, métodos e a prometer resultados mensuráveis, mesmo quando a vida ainda era um rascunho. O primeiro contraste com a imagem pública é simples. Antes de ensinar riqueza, Hill tenta sobreviver, vendendo ideias e oportunidades e nem sempre com resultados limpos. Ele se envolve com iniciativas de cursos, palestras e projetos educacionais que variam de promissores a problemáticos. Em registros e relatos aparecem conflitos, queixas e instabilidade. Em paralelo, a cultura da época adorava fórmulas, eficiência, produtividade, ciência do sucesso, tudo virando método. Hill
entende o timing e começa a se posicionar como alguém que não opina, compila. É aqui que o discurso do pesquisador nasce. Não é meu, eu só colhi de quem venceu. Conveniente, elegante e vendável. Quando ele afirma que Carnegie o teria incentivado a estudar líderes e milionários, a história ganha brilho instantâneo. O detalhe incômodo é que nem tudo é facilmente verificável, e há debate sobre o alcance real dessas conversas e entrevistas. E como em todo bom marketing, o que não dá para provar também não dá para desmentir com facilidade. Até agora, você acha que isso é a construção de um pensador útil que aprendeu cedo a transformar observação em método, ou o roteiro clássico de alguém fabricando autoridade em cima do desejo dos outros? E qual parte do que você ouviu aqui pesa mais para você, a inteligência do plano ou as zonas cinzentas no caminho? Nos anos seguintes, Hill faz o que sabe fazer melhor: organizar promessas em produto. Ele pega temas como propósito, disciplina, autossugestão e alianças e transforma isso em sistema, com nomes fortes e passos claros. É o tipo de escrita que dá sensação de controle, mesmo quando a vida está fora do eixo. Ele também domina a estética da prova. Cita casos, menciona personagens influentes e cria a sensação de que tudo foi testado em campo. Mesmo quando você não tem como checar cada conversa, o cérebro aceita o pacote porque ele parece organizado e coerente. É o tipo de escrita que te dá ordem num mundo bagunçado. Quando publica The Law of Success como um curso extenso, ele mira um público específico: profissionais e pequenos empresários que queriam linguagem de liderança e uma vantagem competitiva. Não era leitura casual, era pacote, programa, algo para ser seguido como manual. A forma já dizia muito. Isso não era só livro, era modelo de negócio. Nos bastidores, Hill vende identidade. Ele escreve como quem entrega acesso a um clube e faz o leitor sentir que entrou na sala onde os grandes pensam. O texto sempre sugere bastidores, conversas privadas, conselhos que não aparecem em lugar nenhum. Esse truque é velho, mas funciona. Curiosidade é uma moeda estável. A segunda quebra de expectativa vem quando o mundo real invade a vitrine. Com a Grande Depressão, prometer ascensão vira um desafio. As pessoas não querem glamour, querem sobrevivência e direção. Hill precisa simplificar, ajustar o tom e tornar a mensagem mais aplicável para quem não tem capital nem tempo para curso caro. Em 1937, Think and Grow Rich aparece como síntese, mais curto, mais direto, mais fácil de circular, e com o mesmo motor psicológico. O livro mistura planejamento, persistência e redes de influência com uma linguagem que parece revelação. É por isso que tantos leitores juram ter encontrado o segredo. Ele está no jeito de apresentar o óbvio como raro. O livro é estruturado como trilha: desejo, fé, repetição mental, conhecimento aplicado, imaginação e decisão, sempre empurrando o leitor para um próximo passo. Não é poesia, é roteiro. E como todo roteiro bom, ele entrega pequenas recompensas. Você fecha uma página e sente que ganhou clareza e quer mais. Obrigado, de verdade, por ter ficado até aqui. Você está vendo a engrenagem, não só o slogan, e isso já muda a forma de ler qualquer guru moderno. E segura firme, o melhor ainda está por vir, porque agora a gente vai encarar o que acontece quando a narrativa encontra a checagem. E a reputação precisa aguentar o próprio peso. Com o sucesso, Hill vira marca. E uma marca cobra caro. Você passa a ser prova viva daquilo que vende. Se o método promete riqueza, qualquer fase ruim vira munição. Se promete atitude, qualquer tropeço vira hipocrisia. A consequência não é só financeira, é reputacional. E reputação é a moeda dele. É aqui que vale reinterpretar o que o público acha que conhece. Muita gente reduz Hill a pensamento positivo, como se fosse só otimismo e frases de efeito. Mas o núcleo do trabalho dele é bem mais pragmático. Foco em objetivo, repetição, controle de atenção
e principalmente influência social. Isso é ferramenta, não oração. Pouca gente sabe que, já maduro, ele se aproxima de W. Clement Stone, um empresário de seguros, e coassina um livro sobre atitude mental positiva. Esse bastidor importa porque mostra Hill operando dentro de redes de patrocínio e distribuição, como sempre fez. Ele não era um eremita iluminado, era um profissional de acesso e circulação. Ao mesmo tempo, as controvérsias continuam rondando. Há relatos e investigações que questionam detalhes da biografia e a extensão das entrevistas que ele dizia ter feito, e versões divergem. O que dá para afirmar com segurança é que Hill escolheu quais cenas da própria vida virariam vitrine e quais ficariam fora do frame. Outra consequência prática. O mito cria guerras de interpretação. Há leitores que tratam Hill como escritura e críticos que tratam Hill como fraude completa. Os dois extremos erram pelo mesmo motivo: preguiça de nuance. A história real é o meio-termo trabalhoso, onde existem ideias úteis e também exageros convenientes. Quando você junta isso, o personagem muda. Não é santo nem vilão, é um arquiteto de narrativa. Ele observou padrões reais em gente bem-sucedida, mas também usou a aura desses nomes como selo de qualidade para o próprio produto. Em outras palavras, ele estudou poder e aprendeu a parecer poderoso. Então a tensão final não é sobre moral, é sobre lucidez. Se a história dele tem áreas cinzentas, o que isso diz sobre a nossa fome por fórmulas simples e salvadoras? E mais importante, como você evita virar refém de um método que te consola, mas não te move? O desfecho é menos sobre Hill e mais sobre o leitor diante do espelho. Napoleon Hill morre em 1970, mas o que ele construiu não depende mais do homem, depende do rito. O livro é relido, grifado, passado adiante, e cada geração o reenquadra para a sua ansiedade do momento. Isso é legado de verdade, não unanimidade, e sim permanência cultural, mesmo sob crítica e revisão. E a verdade final é desconfortável e útil ao mesmo tempo. Hill não descobriu uma lei secreta do universo. Ele descobriu como vender disciplina, foco e relacionamento como se fosse uma chave oculta. Ele pegou ideias que já existiam em discursos de época, organizou com ritmo e promessa e criou um manual que parece pessoal. O insight específico é este: o poder de Hill está menos no conteúdo e mais na estrutura mental que ele induz. Ele faz você escolher um objetivo, repetir até virar identidade, filtrar distrações e se cercar de pessoas que reforçam a direção. Isso, quando vira ação diária, muda resultado. Quando vira mantra, vira auto-engano elegante. Por isso, ler Hill com inteligência é usar o livro como ferramenta de decisão, não como amuleto. Você pega um princípio, transforma em ação, mede o efeito e ajusta. Se não há métrica nem mudança concreta, virou entretenimento disfarçado de disciplina. E aí o autor não te enganou, você se enganou sozinho. Se você odeia esse tipo de literatura, faz sentido. Ela pode virar anestesia para quem não executa. Se você ama, também faz sentido. Ela dá linguagem para organizar caos. A pergunta madura é outra. Você está usando Hill para construir um plano e medir progresso, ou para se sentir produtivo sem encostar na parte difícil? Se você teve contato com Think and Grow Rich, me diz uma coisa objetiva. Qual princípio você realmente aplicou por semanas e qual você só achou bonito? Se nunca aplicou nenhum, tudo bem. Mas então seja honesto sobre o motivo, sem desculpa decorada. A vida muda quando você troca narrativa por comportamento repetido, não quando você coleciona frases. Eu quero sua opinião nos comentários, sem fanatismo. O que pesa mais na história dele, a pesquisa que ajudou milhões a se organizar ou a autopromoção que criou zonas cinzentas difíceis de engolir? Responde com um argumento, não com um rótulo, porque esse tema merece cérebro, não torcida. E eu leio os melhores para puxar debate no próximo vídeo. Se inscreve no canal para mais biografias sem maquiagem, sem papo de milagre e sem culto a guru.
E antes de sair, assiste ao próximo vídeo recomendado. Ele mostra outro autor que também transformou segredos em indústria. Depois volta aqui e comenta nos comentários qual dos dois te convenceu mais e por quê.